Boa tarde a todos, boa tarde. É um prazer estar aqui com a turma toda que está aqui com a gente. A gente optou por fazer, inclusive, a transmissão online, porque tinha pessoas pedindo, por conta de uma semana desafiadora que todos estão tendo, no final do semestre, outras responsabilidades, então a gente aproveita a oportunidade. Primeiro, para agradecer, claro, quem está aqui, que atendeu o convite, que viu o interesse nessa conversa. Eu sou o Cláudio Primoro, estou aqui na fé de Ribeirão Preto. Obrigado por acolhida, obrigado por abrir a casa para a gente poder estar junto, poder conversar, poder ter um bate-papo. E eu sou formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, então é sempre um prazer poder retribuir para a sociedade alguma coisa, um pouquinho de toda a contribuição que nós tivemos na nossa formação. Então, aqui em Ribeirão faz bastante diferença, muito importante para a gente poder trocar, contribuir para a sociedade. E hoje, em particular, qual é a reflexão, qual é a conversa? É um bate-papo, vou fazer uma fala de abertura aqui de alguns minutos, para a gente poder conversar com quem está aqui, pessoas que estão também na equipe depois vão se juntar, mas eu sou Cláudio Primoro, faço parte da Jogos Inquietos, que é uma iniciativa do Instituto Trabalhar, e a gente hoje vai conversar sobre o tema em busca de sentido e propósito. E como esse tema toca para mim, por que esse tema importa, por que eu falo sobre isso, por que da relevância e da importância que eu tenho desse tema para mim e poder trazer desse tema para mim para vocês que estão aqui. Quando eu estava fazendo meu doutorado, eu estava buscando todo um estudo, toda uma base conceitual, todo um referencial teórico que tivesse ligado a o que seria um trabalho sustentável para as pessoas. Ou seja, toda vez que a gente pensa em sustentabilidade, claro que a gente pensa na dimensão ambiental, não dá para ignorar. Mas, junto com ela, a gente sabe que tem a dimensão econômica e social. Mas é natural a gente imaginar que a dimensão social é para fora, ou seja, trabalho voluntário, as ONGs, as fundações, que são importantes. Mas, e quando a gente olha para dentro, quando a gente pensa o público interno, as pessoas que trabalham, que fazem as coisas acontecerem nas empresas, o quão sustentável é o trabalho para elas? E aí eu fui buscar premissas, conceitos, base teórica para poder falar sobre isso, ou seja, falar sobre essa questão, como seria o trabalho sustentável para as pessoas que trabalham. E no meio desse processo eu estava procurando teoria, mas eu me deparei com uma pessoa que me ajudou a encontrar um caminho, que até então não era tão claro para mim. Essa pessoa hoje é fundadora, junto comigo, do Instituto Trabalhar, e a gente até hoje trabalha em todas essas questões, mas naquela época, são mais de 15 anos, eu conto para ele uma história, o Seixas, hoje um grande amigo, e ele é psicólogo, psicanalista, não poderia deixar ouvir aquela história e retribuir de alguma maneira que mudasse a minha vida. E eu conto para ele uma história que eu vou dividir com vocês, porque ela para mim é muito importante. E a história que eu conto para ele na época é a seguinte, que eu perdi meu pai quando eu tinha 19 anos. E o que eu vi naquela época? Naquela época eu vi uma pessoa que trabalhava muito, mas muito mesmo. Naquela época, então, eu cheguei a uma conclusão. Trabalhar demais mata. Na verdade, eu cheguei a duas conclusões difíceis para a minha vida. A primeira é que trabalhar demais mata. E a segunda é, nem case, nem tenha filhos, porque isso vai fazer a gente trabalhar mais ainda. Isso talvez nos mate mais rápido ainda. Só um parênteses, antes de terapia, hoje eu sou muito bem resolvido com isso. Sou casado com a minha esposa Andressa, tenho meus dois filhos, o Arthur que tem 12 anos, o Caio que tem 8. Mas por muito tempo isso foi uma questão para mim. Trabalhar demais. É quando o Seixas, esse meu amigo que eu contei para vocês, escuta essa história, que ele olha no fundo dos meus olhos e ele fala o seguinte: Cláudio, trabalhar demais não mata. O que mata é um trabalho sem sentido. Isso sim nos tira o sono, isso sim nos consome por dentro, isso sim nos leva para lugares desinteressantes da vida. Quando ele fala isso para mim, que eu começo a entender que pensar um trabalho sustentável é trazer um trabalho que as pessoas possam sair melhor do que quando elas chegaram. Que de alguma maneira o trabalho seja nutritivo, que de alguma maneira o trabalho seja alimento, e que as pessoas possam se desenvolver. E por conta disso que elas encontrem sentido e significado naquilo que elas fazem. Então, grande parte do que eu vou trazer para vocês tem a ver com isso, tem a ver com essa reflexão.
como que a gente pode ressignificar o sentido e o propósito do trabalho? Ou seja, como que de alguma maneira a gente vive uma sociedade que diz, puxa, chegou a sexta-feira, que bom, sextou, e a gente fala, ufa, como que a gente pode pensar a segunda-feira desse jeito? Puxa, segundou, o que tem de interessante para eu poder fazer, o que tem que mudar na nossa vida. Então essa seria a proposta. Então, porque de vez em quando a gente vai passar por situações que consciente ou inconscientemente vão poder bater na nossa cabeça. Perguntas do tipo, por que eu faço o que eu faço? Para que eu faço o que eu faço? Afinal, o que eu estou fazendo com o meu tempo? Se a gente parar para pensar, tempo é a única coisa que nós temos para dar para o mundo. Não tem mais nada que nós temos que é nosso, que a gente pode dar para o mundo. E de vez em quando a gente vai ficar se perguntando, está valendo a pena? Não o investimento financeiro, mas o tempo, aquilo que eu estou tentando seguir, aquele caminho que eu estou tentando fazer. Vale a pena o investimento de tempo? Será que é por aí ou será que é por outro lugar? E grande parte dessa questão está intimamente relacionada a uma pergunta. Será que alguém quer ser mais feio do que é? Não é uma pergunta muito estranha. Alguém quer ser mais feio do que é? Ou seja, já basta a minha feiura, já basta como eu sou. Mas se essa pergunta é estranha, será que alguém quer fazer algo mais mal feito do que é capaz? Não parece ser uma pergunta tão estranha quanto outra? Então existe algo que para nós é razoável pensar. Quem é o ser humano no mundo? Quem é o ser humano no mundo? De alguma maneira, nós precisamos construir, então, que faz sentido a gente pensar que, de alguma maneira, o ser humano quer ser útil, quer fazer coisas bem feitas, quer deixar sua marca, o seu legado, quer ser capaz de manifestar o que ele tem dentro dele, ou seja, suas virtudes e habilidades. E toda vez que ele é impedido de fazer isso, por motivos internos ou por motivos externos, vai ter consequências. Então, como é que a gente olha para isso e fala, puxa, eu quero ser útil, eu quero fazer bem feito, porque eu não quero ser mais feio. Eu quero, de alguma maneira, poder entregar aquilo que eu tenho naturalmente dentro de mim. Só que, por vezes, aquilo que eu tenho como natural dentro de mim é tão natural que eu nem percebo que eu tenho. Eu faço com tanta facilidade que eu sequer reconheço como algo que é uma habilidade e uma virtude. Eu tenho dificuldade de reconhecer em mim que aquilo é um diferencial. Às vezes, sou capaz de perceber isso nos outros, mas tenho dificuldade de ver em mim. Ou até sabia o que era, até achava que profissionalmente eu ia conseguir usá-los. Mas com o tempo eu caio num lugar chamado fazição. Estou colocando entre aspas porque, claro, essa palavra não existe. Mas é quando eu começo a atuar de um jeito e eu já não estou muito com clareza o que eu estou fazendo, e talvez eu esteja fazendo por fazer. E aí, claro, para nós cabe uma pergunta. Afinal, como vai a minha inquietude em relação a essas questões? Talvez eu nunca tenha parado para pensar, mas talvez essa seja uma discussão muito importante. Há quanto tempo eu já não sei quem eu sou de fato? Há quanto tempo eu já não estou mais brilhando, já não estou tendo capacidade de brilhar? E talvez eu esteja tendo dificuldade até de saber no que eu brilho, e, consequentemente, onde eu posso colocar o meu brilho. E aí, o que a gente hoje acredita? E esse é um ponto que para nós faz muita diferença. Existe sim um caminho que pode nos conectar, ou quem sabe nos reconectar com o prazer do trabalho, ou seja, o prazer daquilo que a gente faz. Porque claro que a gente pode pensar assim, puxa, mas eu não posso ser feliz lá fora, eu não posso ser feliz fazendo trabalho voluntário, eu não posso ser feliz com outras coisas. Claro que você pode. Mas se a gente parar para pensar, em geral, na nossa vida adulta, quanto tempo a gente trabalha por semana? Por dia? 8, 10, às vezes até mais horas. Imagina ficar esse tempo todo fazendo algo que nós não temos prazer, que a gente não encontra sentido. É mais ou menos como se nós tivéssemos alguém que coloca a cabeça no forno e coloca o pé na geladeira. Claro que a temperatura é a média, é a temperatura ambiente. Mas um lado está tostado
e o outro está congelado. Isso não se compensa. Então, de alguma maneira, como que a gente pode encontrar o que eu posso buscar? E aí, claro, para nós é fundamental o primeiro passo. E quem é esse primeiro passo? É mais ou menos como o Waze. Quando a gente está com um sentimento de inquietude, quando a gente está se sentindo em dilema profissional, será que era isso que eu deveria continuar fazendo? Será que era essa profissão que eu deveria escolher? Será que este é o caminho? Ou seja, eu estou inquieto. A nossa vontade é buscar um destino final para tal felicidade. Mas aí é mais ou menos como o Waze. Se eu pegar o Waze e colocar onde eu quero chegar, se ele não souber onde eu estou, de onde eu saio, ele fica literalmente recalculando rota. E ao recalcular a rota, eu fico tentando, e ele fica recalculando. Ou seja, tão importante quanto saber onde eu quero chegar, o primeiro ponto é saber de onde eu estou saindo. E para o ser humano, o que significa isso? Saber quem somos, o que nos constitui, principalmente nas nossas habilidades e virtudes. Então, se a gente olha para isso, as perguntas que talvez a gente às vezes esquece de fazer, afinal, no que eu brilho? E claro, porque uma vez que eu vou saber no que eu brilho, talvez eu possa buscar o destino, talvez eu possa buscar onde precisa do meu brilho, onde o que eu tenho de habilidade e virtude faz diferença, onde eu adiciono, onde eu acrescento, onde eu coloco de fato algo que eu tenho genuinamente dentro de mim e eu vou poder fazer a diferença. Para formar uma imagem, eu acho que ela seria mais ou menos assim. É como se essa linha fosse a nossa linha da vida. Claro que esse alto e baixo é só uma representação, mas é como se fosse uma linha da vida. Em algum momento, claro, eu quero chegar num destino. Quem é o meu ponto de chegada? É conseguir responder onde eu posso brilhar. O que eu posso fazer para fazer a diferença? Ou seja, eu gostaria muito de ter um caminho para encontrar um destino em que eu possa fazer coisas com sentido e significado. Mas nem sempre é tão fácil saber o que tem pela frente se eu não sei onde eu estou, da onde eu estou partindo. Ou seja, existe um ponto inicial, que é ser capaz de responder no que eu brilho. E claro que nem sempre é no singular. Às vezes são diversas habilidades e virtudes. Algumas delas estão um pouquinho mais acesas, estão um pouquinho mais brilhantes. Outras um pouquinho mais apagadas. Então, como que a gente aproveita para se reconectar com essas habilidades e virtudes? E aí, claro, como que a gente pode fazer esse processo? Porque a vontade que dá é de sair correndo para o ponto de chegada. É natural isso acontecer. Principalmente quando nós estamos numa situação que nos desagrada. Principalmente quando nós estamos numa situação que nos faz sofrer. Ou pior, quando nós estamos angustiados. Chega domingo, a gente não sabe bem por que a gente precisa cobrar na segunda-feira. Vai começando a dar aquela sensação de mal-estar. E a gente fala, o que é isso? E eu não sei nem traduzir. Então, o que a gente gosta de pensar são algumas maneiras que nos ajudam, e até uma coisa prática para a gente pensar. Por exemplo, claro que a gente nunca a gente não trabalhou o tempo todo na nossa vida, na nossa infância, na nossa juventude. A maneira que o ser humano se manifestou não foi pelo trabalho, foi pelo brincar, foi pela arte, foi pelo entretenimento, foi pela diversão, foi pela música, foi pelo esporte. Então, é interessante a gente poder fazer um resgate. Como que eu volto e me reconecto com aquilo que a gente pode chamar para a gente de timeless? Ou seja, o que eu fazia que era a perder de vista? O que eu fazia que eu tinha profundo prazer? E eu podia, às vezes, ficar o dia inteiro fazendo e não via o tempo passar. De alguma maneira, aquilo é uma pista do que nós tínhamos já originalmente dentro de nós e que, por alguma razão, às vezes foi se perdendo. Claro, porque durante o amadurecimento da vida, a transição da juventude e adolescência para a vida adulta, às vezes nos exige uma outra maneira de expressar aquilo que para nós era natural. E nem sempre a gente se sente confortável, claro, para continuar fazendo do mesmo jeito, não vai ter o menor sentido. Mas qual é o novo jeito que manifesta aquilo que a gente entendia que fazia a diferença? Então, um bom exemplo que a gente gosta de contar, e claro que nem todo mundo viveu desse jeito, é quando, por exemplo, uma criança, ou quando a gente era criança, e naturalmente gostava de brincar com as bonecas dando aula. Talvez vocês já tenham visto uma criança fazendo isso, ou
no Reset no Tempo a gente já tenha vivido isso. E, em geral, a brincadeira é muito interessante porque ela é muito caricata. É uma brincadeira de colocar as bonecas olhando para uma parede ou para uma lousa. Em geral é assim. Se tiver cadeirinha enfileiradinha, como se fosse uma sala de aula tradicional. E aí, a criança, em geral, está fingindo que é a professora que está dando aula. Naturalmente, ela vai se colocar nesse protagonismo. O que é importante perceber é que não quer dizer necessariamente que ela quer crescer e ser professora de criancinha. Mas o que é importante perceber também é que esta é a única maneira que ela entende como se transmite conhecimento. Ela não conhece outro jeito de imitar aquilo que talvez para ela seja natural e espontâneo, que é fazer a diferença pela transmissão de conhecimento. E aí, qual é a mensagem dessa história? Às vezes, a forma muda, mas a essência poderá ser a mesma. Ou seja, eu não preciso ter a essência de fazer a diferença no mundo por trazer conhecimento pelos outros, necessariamente em sala de aula. Eu posso fazer a transferência de conhecimento por outras maneiras. Mas primeiro eu preciso saber que essa essência está dentro de mim. Porque senão eu vou ter dúvida. Porque alguém vai falar assim, mas você quer ser professora de criança pequena, do educação infantil? Não, eu não quero fazer isso. Mas cuidado para não jogar tudo fora, sendo que tem algo que você gostaria de fazer, que é a transmissão do conhecimento. Não naquela forma, numa outra forma, mas com a mesma essência. Isso, em geral, acontece e é muito desafiador para a gente na escolha da profissão. De alguma maneira, uma coisa que a gente gosta de guardar, e para nós faz muita diferença, é o que a gente costuma falar. Formação não é profissão, que não é atuação profissional. De alguma maneira, e é um tanto quanto desafiador para todo mundo que teve que escolher no vestibular, que curso eu vou fazer, qual é a sua faculdade, a gente tem uma tendência a escolher algo por intuição. Porque a gente não sabe, na prática, o que depois de formado a gente vai fazer. A gente imagina o que seja. Mas, em geral, na juventude e adolescência, nós temos uma versão caricata do que vai ser a profissão. Por exemplo, duas delas, para a gente imaginar. Se a gente falar em engenharia, ou, por exemplo, a engenharia civil, a gente provavelmente vai imaginar uma pessoa com uma planta baixa debaixo do braço e um capacete na cabeça. E nem todo engenheiro civil faz construção. Hoje em dia, ele atua em outros lugares, mas naquele momento da escolha, eu estou para aquela questão e não para outras. Se a gente imaginar um médico, provavelmente nós vamos imaginar uma pessoa que está num hospital e com um jaleco, por exemplo, vestido. E não necessariamente ele vai trabalhar em um hospital. Não necessariamente ele vai usar esse tipo de vestimento, de uniforme. Então, como é que a gente olha e tenta desfazer o que a gente imagina que seria a profissão versus o que ela é de fato como atuação profissional? Grande parte das desilusões profissionais estão ligadas às escolhas. Porque se a gente parar para pensar, é muito comum acontecer o seguinte, não, mas sabe como é que foi comigo? Quando eu precisava escolher a profissão, era porque naquele momento eu precisava rapidamente trabalhar. Eu tinha conta para pagar, ou por alguma razão eu precisava adquirir essa responsabilidade. E aí eu fui fazer faculdade. Tá bom, mas entre várias que tinham, você escolheu aquela que você escolheu. Ah, mas aqui na época era essa que estava, enfim, na moda. Eu acho difícil uma época que tenha uma única faculdade na moda. É bem provável que entre as várias, alguma delas me atraiu. Consciente ou inconscientemente, se a gente parar para pensar, sempre tem algo que nos atrai. A gente só não sabe exatamente o quê. E ao saber isso, a gente não sabe por quê. E o que a gente tem para trazer, então, é justamente essa discussão. Existe algo chamado essência profissional. Ou seja, o que está na origem da atuação profissional que de alguma maneira me atrai, mas que não necessariamente quando eu vou para o emprego, quando eu vou para uma empresa, quando eu vou para uma instituição, eu vou conseguir fazer aquilo. Pega um profissional da saúde. Provavelmente a essência do profissional da saúde, seja médico, enfermeiro, qual for, é estar pela vida.
A essência é fazer a diferença no mundo, garantindo a vida, uma vida mais saudável, entre outros aspectos. Mas dependendo de como for as condições na qual eu estou trabalhando, por vezes eu me esqueço, ou poderão me fazer esquecer, que a essência da minha escolha era essa. Na engenharia, acontece mais ou menos a mesma coisa. Não necessariamente civil, mas se a gente olhar, por exemplo, para a engenharia, por exemplo, o verbo em português ele não traduz tanto para a gente. O verbo engenhar. Engenharia vem do engenhar. Engenhar não é uma palavra muito utilizada em português. Mas tem uma outra palavra que é em inglês, que é o to engineer. To engineer tem a ver com projetar. Projetar está relacionado com resolver problemas. Em geral, claro que cada engenharia tem a sua especialidade, mas o espírito do engenheiro, a essência da engenharia, é a resolução de problemas. De alguma maneira, encarar algo, destrinchar, fazer acontecer, colocar as coisas para funcionar. Se aqui é a escola da administração, por exemplo, estamos na fé, o que é o espírito da economia, da administração, da contabilidade? Pega a administração, o que é administrar? Tem a essência o uso racional dos recursos. De que maneira eu vou fazer o melhor uso daquilo do disponível? Claro que, de uma certa maneira, quando a gente cai no mundo das empresas, por vezes isso reduz a custos e lucros. Mas é algo muito pequeno em relação à totalidade do que seria algo bem administrado. Ou seja, a essência da administração é o uso equilibrado dos recursos disponíveis. A pergunta que fica é: quanto isso, desde sempre, quando pequena ou pequeno, me atraía e eu nem percebia? Talvez eu tinha uma natureza de organizar as coisas, talvez eu tinha uma natureza de querer pensar e distribuir para os outros, talvez eu tinha uma natureza de poder colocar as coisas e pensar quem faz o quê, ou seja, a distribuição de tarefas, talvez. Claro que isso precisa ser colocado na versão infantil, mas provavelmente quem está na administração tem um lugar de querer ajudar, por exemplo, organizando a sala, ou organizando o time, ou qualquer outra coisa. Alguns sinais aparecem. Claro que nem sempre eles são óbvios, porque, como a gente falou, na maioria das vezes isso fica despercebido. Na maioria das vezes isso vai acontecendo e parece que a gente corta a nossa vida e a gente ignora que o passado nos construiu no tempo presente. O que tem para trás faz muita diferença para olhar para frente. Só que por alguma razão a gente fala, não, agora é adulto. Adulto ignora o passado infantil. E, consequentemente, eu vou colocar para frente e não vou perceber o que está acontecendo. Grande parte das respostas está para trás e não para frente. E aí, o que a gente acredita? Que, claro, que quem vai caminhar e quem vai ser as escolhas e quem vai ser o protagonista, as escolhas são individuais. Mas o ponto importante é pensar que o percurso, ele não precisa ser solitário. Fazer isso, às vezes, é uma caminhada muito mais de troca, de compartilhamento, de escutar o outro, porque, às vezes, eu sozinho não consigo me perceber. Eu sozinho não conheço outras referências de outras situações que aconteceram e que, eventualmente, poderiam ser úteis para a minha jornada. Às vezes, eu vou escutar uma pessoa que teve uma vida completamente diferente da minha, fez escolhas muito diferentes, mas os dilemas, às vezes, são parecidos. E eles podem nos ajudar. Até para a gente aproveitar e fazer um pouco disso, queria convidar duas pessoas que vivenciaram um pouco desse exercício que eu estou contando aqui para vocês, de repensar um pouco até onde eles podiam chegar. E trazer para contar, vocês ajudam? Sim. Vem cá, vamos conversar para a gente então. Quer sentar? Vou sentar, ok? Eu já pego, deixa eu só fazer. Boa tarde! Será que está dando para ver a gente também na transmissão, Cláudio? Consegue Tá. ver? Legal. Pode ir.
Bom, acho que tanto eu como o Ulisses passamos por esse processo de revisitar a nossa essência profissional, né? O Cláudio muito nesse lugar de mentor, né? De ir ajudando a gente a puxar esse fio. E às vezes a gente chega num momento da vida assim, isso se perde, fica confuso, assim, né? Então, eu sou engenheira química de formação, trabalhei 10 anos em empresas, em indústria, né, em chão de fábrica, passei por diferentes cargos, enfim. E aí chegou em um determinado momento da minha carreira que eu comecei a perceber que tinha algum desajuste, assim. Tanto pelo ambiente profissional ali que eu estava vivendo, que comecei a questionar várias coisas, como também internamente, assim, eu percebi que eu já não estava mais tão feliz com aquilo que eu estava fazendo. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, e agora? Né? 10 anos já trilhando, né, esse caminho, como faz agora? A gente larga tudo e começa do zero, né, escolhe uma coisa nova e aí o Cláudio me encontrou bem nesse processo, assim, né? Tava bem, assim, mexida. Até me lembro que ele contou assim, ó, tem coisas que são da terapia, né? Tem coisas que a gente vai conversar. Então, saber também separar o que era, né, parte mais, vamos dizer, emocional, psicológica, ali, que eu precisava falar com a terapeuta, e também o que eu poderia endereçar nesse sentido, pensar no profissional, pensar no trabalho, na carreira, enfim. E aí, nesse processo, a gente fez toda uma revisita mesmo, assim, da minha trajetória, esse olhar, né, para a nossa história, para as minhas habilidades e virtudes, coisa que eu, assim, de verdade, eu nunca tinha parado para pensar, assim, para refletir. Porque acho que é isso, a gente vai indo meio que no automático, assim, a hora que você tem que escolher uma profissão, o que eu gosto? Eu gostava muito de química, física, matemática, meio doida, né? Mas eu gostava dessas coisas, ia bem, eu tirava boas notas na escola, né? Na escola e tal. Falava, eu gosto disso. E aí, lá atrás, quando eu era pequena também, me levaram para fazer uma visita numa usina de açúcar e álcool, né? Na região do Ribeirão. E eu lembro que eu fiquei bem encantada, assim, com a indústria. E aí, quando eu fui escolher, e até foi muito engraçado, porque tinham colegas minhas que estavam extremamente, assim, em dúvida em o que iam prestar de vestibular, né? Que é natural, né? Natural ter essa dúvida. Mas eu não, eu estava muito tranquila, assim, em relação a isso. Eu falava, mas tá muito fácil escolher isso, né? E aí eu lembrava dessa visita na indústria, eu lembrava da química, da física, da matemática, tive professores muito bons dessas matérias também no meu colegial, que me incentivavam a ir por esse caminho, e aí foi isso, né? Então, a minha escolha foi assim, engenharia aqui. Aí, óbvio que eu cheguei a pensar em outras 2 ou 3 possibilidades, mas o que me chamava mesmo é a engenharia química. A minha curiosidade por saber como as coisas são feitas, produzidas e tal. E aí prestei o vestibular. E aí quando me veio esse momento de, meu Deus, estou confusa em relação ao meu profissional. Aí eu voltei lá atrás e pensei, nossa, mas foi tão fácil escolher o que eu queria fazer, e por que agora está dando isso, né? Né? Será que eu escolhi muito sem pensar, sem refletir e tal? Então, mas é isso, a gente também vai se transformando, acho que ao longo do nosso processo, da nossa caminhada. É uma jornada que ela não é linear, não dá para ser linear. A gente vai descobrindo coisas sobre nós mesmos. A gente vai também, tem essa coisa a formação é diferente da profissão, que é diferente da atuação profissional. Então, quando você chega lá mesmo, na prática, e vê como é, você fala, meu Deus, é diferente do que eu talvez imaginava, assim, né? Tinha uma coisa meio caricata do que eu pensava que era essa profissão. E aí tem N coisas que eu preciso realizar que hoje já não está fazendo mais sentido, né?
Então, foi todo esse processo, assim, de revisitar tudo isso, nesse momento. E isso tem que agora uns 4, 5 minutos já. Uns 4 ou 5 anos, foi 2022. 4 anos já. E assim, foi a melhor escolha assim, que eu fiz. Hoje eu estou muito mais feliz e tranquila com o caminho que está tomando, né, o meu profissional. E é isso, mas sempre tendo reajustes. Eu acho que, de alguma forma, a gente vai aprendendo, né, esse caminho que faz a gente feliz Mas foi um processo bem intenso de revisitar e de entender, de me entender. Eu fiz até, na Jornada dos Inquietos, a gente faz um dia que se chama Reconnect, né? Que é para a gente se reconectar com os nossos pontos importantes profissionais, assim, né? Reconnecting the Professional Choices, né? As escolhas profissionais. E foi um ponto, assim, chave de virada para mim, que eu percebi muitas coisas que eu antes não pensava, não parava para pensar. Hoje eu trabalho muito com a transformação, eu falo que eu gosto dos processos de transformação, sejam eles físico-químicos ou humanos, né? Hoje eu estou muito mais conectada com o desenvolvimento humano, enfim, com o desenvolvimento organizacional, do que especificamente com essas transformações químicas e físicas que na época eu me traduzi como o que era o melhor caminho para mim. Que na época era o melhor caminho para mim, certo? Eu acho que é só esse reajuste de rota. Então foi um processo bem intenso, interessante, importante, para que hoje eu esteja assim feliz, tranquila e sabendo que eu fiz boas escolhas a partir daquele momento, sabe? Não sei qual, se quiser comentar alguma coisa sobre esse processo também, né? Eu acho muito lindo o processo da Gabi, porque ela teve alguns eurecas. O primeiro deles foi quando ela percebeu o que ela trazia da família da mãe e o que ela trazia da família do pai. Do pai ela trazia o financeiro, o matemático, o direitinho, tudo mais, o lógico, que predominou na escola da engenharia. Da mãe ela trazia o sutil, o artístico, a musicalidade, coisa que ela foi se percebendo que ela estava perdendo, ou não atuando nisso. Então esse foi um dos primeiros horários que ela falou, nossa, eu pus muita luz nisso e perdi isso. Acho que esse foi uma das... Você se reconectou, ela percebeu o quanto, muito da sua avó, da ancestralidade que você tinha, da dança, enfim. Aí... Eu fui deixando de lado, né? Como, eu acho que tem muito dessa coisa também quando a gente escolhe a profissão. Como eu vou me sustentar, né? E o que é seguro? E aí você vai muito para esse caminho e às vezes abandona o outro lado que, era super importante para mim ter isso na minha trajetória, na minha vida, no meu dia a dia, né? E aí essa reconexão foi bem importante. Nossa, isso é importante para mim, isso faz parte de mim. Então, querendo ou não, na minha atuação profissional, nas fábricas, eu colocava isso todos os dias ali. Só que eu percebia que faltava, ainda assim faltava. Tinha essa confusão, essa desconexão, que depois do trabalho que a gente fez, eu fui percebendo mais ainda e entendendo a melhor forma de trabalhar isso na minha vida. O segundo alerta que ela trouxe foi quando ela colocou que ela passou em pouco tempo várias empresas e aí ela começou a coletar e a história sempre começava, não, mas ali eu fiz 3 amigos, aqui eu fiz 4 amigos, aqui eu fiz 5 amigos. E eu ficava imaginando alguém numa fábrica, vocês conseguem imaginar, né? Capacete, protetor, equipamento de proteção, ou seja, às vezes muito pouca, não é tão fácil você interagir. E a construção de amizades era sempre o que ela deixava nas experiências. Eu falei, pera, tem alguma coisa aqui nessa conversa que a gente precisa revisar.
E ela sempre trazia, ali eu fiz bons amigos. E ali? Eu também fiz bons amigos. Eu falei, as relações importam. E aí, teve um dia que ela virou e estava numa certa crisezinha. Ela falou, mas eu sou apaixonada por transformações. Desde que eu fui fazer essa visita nessa usina, eu olhei coisa entrando, eu olhei coisa saindo, e eu achei aquilo lindo. Eu adorava ver transformação. E aí eu falei para a engenheira, está faltando uma palavra na sua equação. Você é apaixonada por transformação humana. Aí esse foi o insight para eu fazer uma busca de qual era a origem da engenharia química. Quer contar? Aí eu falei, bom, deixa eu tentar entender melhor, né, sobre os primórdios. Não sei, eu nem tenho uma memória muito clara. Você não sabe nem por que você foi fazer isso, mas você foi. Né? Mas eu fui. E aí eu pesquisei, né, e os primórdios da química, da engenharia química, é a alquimia, né? Que é a busca da transformação dos materiais em ouro, né? Que, vamos dizer, transformar o material num material nobre, né? Só que muitas vezes isso era lido como uma transformação de consciência. Então, você alcançar níveis de consciência mais, vamos dizer, mais elevados, vamos dizer, que tem a ver com a transformação humana também. Então, aí eu falei, caraca, então assim, a história da engenharia química ou da química, que é algo que eu escolhi profissionalmente, lá no começo tem a ver também com a transformação humana. Então, aí que eu falei, inconscientemente, né, eu não sabia dessa história e de que forma, né, o porquê, tudo se conecta, né, então, as respostas estavam dentro de mim, assim, eu fiz as escolhas, só não sabia interpretar tudo isso. Então, por isso que foi tão interessante, né, esse processo. Essa é uma boa moral da história para mim. As coisas que nos atraem estão dentro da gente. A gente às vezes não consegue dar tanto utilidade. Não consegue enxergar. E aí, quando a gente chega nesse ponto de confusão, de não saber, para qual caminho agora eu vou? O que eu faço com tudo isso, né? Estar em grupo, né, como o Cláudio mostrou, né, que o caminho não precisa ser solitário. Trocas, conversar com o outro, falar sobre isso, escutar o outro, escutar o processo do outro. Foi, assim, extremamente importante para mim. Esse processo de fala e escuta, né, da escutativa. Quando a gente fala, a gente também está se escutando. Então, nesse processo de contar uma história, nesse processo também de escutar a história do outro e reconhecer coisas de mim na história do outro também, foi fazendo com que a coisa acontecesse. Então, isso, né? Não, estava ouvindo vocês falarem, estava fazendo algumas anotações. Estava fazendo algumas anotações para a gente poder refletir e conversar também, se vocês quiserem perguntar, se vocês quiserem falar, fique à vontade. E a Gabi falando, né, que estava indo para a área das exatas, eu estava em matemática, química, imagina que chatice, mas... humanas, né, um horror. Já me entreguei. Tá bom. Mas eu lembro muito quando eu estava na sala de aula, eu estava nesse ambiente, né, estudando, eu não sabia para onde eu ia, não sabia o que eu ia fazer, e isso me frustrava. Eu lembro que eu tinha uma certa inveja dos meus coleguinhas, que falavam, não, desde que eu era pequenininho, eu já falava que eu queria ser professor de matemática, o outro queria ser dentista. Eu falei assim, cara, como é que ele... E eu achava bacana isso, talvez essa inveja, vamos dizer, porque na minha cabeça a pessoa tinha um caminho desenhado, né? Então a pessoa, né, vai ali, está estudando, aí vai virar dentista, aí vai depois vai especializar, e vai ter anos de profissão, vai abrir um consultório, aquele caminho bonito que a gente idealiza, e eu não conseguia idealizar um caminho para mim, porque eu não sabia onde eu ia, né? Assim, como é que eu vou idealizar um caminho ascendente, ou uma linha reta, vamos dizer, se eu não sei nem por onde eu quero começar, né? Eu me sentia um pouco perdido. E aí, puxando um pouco do que o pessoal falou, da questão caricata da profissão, né? O que a gente
projeta que é a profissão e que é, na realidade, muitas vezes é diferente, eu fui percebendo que, às vezes, até aquele meu coleguinha que sabia desde pequeno que queria ser dentista, quando ele chega na profissão em si, às vezes ele vai se deparar com ambientes, com situações que ele talvez não goste tanto. E aí vem esse choque da realidade com o caricato. E, naturalmente, a gente estimula muito isso, as pessoas a fazerem perguntas. Né? Então, se a gente está num ambiente em que a gente não se sente confortável, a gente começa a se perguntar, por que eu estou me sentindo desconfortável se era meu sonho estar aqui? Né? Então, será que é a empresa que eu estou, que não atende as minhas necessidades? Né? Será que é o dia a dia das tarefas que não está legal? Será que é o meu chefe que não corresponde a isso? Ou até mesmo a minha atuação. Né? Eu conversei com uma pessoa que era professora, e ela amava dar aula, porque falava com o aluno, interagia, né? Ela dava orientação para os alunos de mestrado, enfim, esse contato humano para ela era muito importante. E por ela se destacar muito, mestrado, doutorado, tudo mais, ela foi convidada para trabalhar numa empresa química, se não me engano, farmacêutica também, enfim, de grande porte. E aí, quando ela chega para trabalhar, a primeira notícia que ela tem, olha, você tem uma sala exclusiva para você. E aí, o que talvez para muitos fosse uma coisa agradável, quando ela chegou para a sala, não tinha cadeiras na sala. Só tinha máquinas e material para ela poder trabalhar. Ela passou a trabalhar sozinha. Então, assim, ela ganha 3 vezes mais, está numa empresa super reconhecida, mas num ambiente em que certas virtudes e habilidades que ela tinha, que era o contato humano e o desenvolvimento humano, ela não conseguia desenvolver, porque ela estava sozinha agora. Ela era responsável por uma área técnica, que era muito específica, e ela não tinha mais uma equipe. Talvez tinha 1 ou 2 que ela dava algumas tarefas, mas essa troca no ambiente acadêmico ela perde. Então, ela começou a se perguntar, puxa, será que eu escolhi a profissão certa? Óbvio que ela passa pela jornada dos inquietos, e ela percebe que sim, ela escolheu a profissão certa, ela era professora, né, a área, se não me engano, agora aqui na biologia, uma dessas duas, mas ela estava no lugar errado. Né? A atuação não era compatível com o que ela gostava, onde ela poderia florescer. E tem uma frase que eu li há um tempo, e ela me marcou, do livro que eu li, ela que foi aqui ficou, que diz mais ou menos assim, se o caminho que eu estou fazendo não vai me levar para a felicidade, eu começo a me sentir inquieto. Eu achei que essa frase fez muito sentido, porque se a gente está trilhando um caminho, seja na faculdade, seja no mundo acadêmico, ou às vezes até no relacionamento também, se você começa a perceber, e às vezes o nosso subconsciente começa a perceber sinais melhor do que o nosso consciente, né? A gente começa a perceber que aquele caminho que eu estou trilhando não está legal. Não vai me fazer bem, não está me levando para onde eu quero ir, para o objetivo que eu quero alcançar. A gente começa a sentir dúvidas. A gente começa, mas será que é isso mesmo? É isso que eu quero? Estou meio na dúvida. A gente titubeia. É o que a gente chama de inquietudes. Né? E o que a gente traz muito na jornada dos inquietos é escute isso que você está sentindo. Escute essas inquietudes. Então a gente fala que nós somos um espaço seguro no sentido de as pessoas que participam poderem externar o que elas estão sentindo. Porque se a gente silenciar essas inquietudes, a gente vai continuar naquela situação que nos faz mal, chegando até um adoecimento psíquico ou até um adoecimento físico também. O corpo fala, chega uma hora que o corpo fala. Então, a gente sempre pensa, antes de chegar, né, em níveis mais extremos, que quando a gente começar a perceber essa dor, começar a perceber essa inquietude, vamos escutar isso. E buscar uma solução. Né? Só que muitas vezes, esse percurso sozinho não é fácil. A gente ouve muito falar, não sei se vocês já ouviram falar nisso também, mas tem uma ferramenta chamada Ikigai. É uma ferramenta muito interessante, que são círculos concêntricos, né? Que um vai entrando dentro do outro, e esses círculos, eles fazem 4 perguntas para a gente. Né? Que é assim, o que você gosta de fazer? É uma dessas perguntas. O que você é bom em fazer? O que você pode fazer que o mundo precisa? E o que você pode fazer que te dá uma recompensa financeira? Então, são 4 perguntas. E nesses círculos concêntricos, um vai entrando no outro. No meio do círculo, todos eles se juntam. Né? Então, só que qual é o grande desafio? Óbvio que esse é o ponto máximo que a gente busca. Eu fazer algo que eu gosto, que eu sou bom, que é útil para o mundo e que me dá dinheiro. Essa é,
né, o suprassumo da proposta do Ikigai. Mas a grande pergunta que me pega e pode pegar as pessoas também é como eu descubro cada um desses pontos. Porque muitas vezes sozinho, como o Cláudio falou, a gente não tem essa autopercepção. Porque no que a gente é bom, no que a gente faz naturalmente, a gente às vezes está com valor. Não, mas isso aqui é arte, isso aqui eu faço, né, com a mão nas costas, e, enfim, isso é uma bobeira que eu faço. Não, não é bobeira, é o seu valor. Né? Só que é onde você brilha. Só que muitas vezes você não percebe isso, ou o ambiente que você está não permite que você desenvolva isso. É tão rotineiro e normal para você, naturalizado, ele está dentro de você que você nem percebe. Exatamente. Então, a jornada dos inquietos, ela nasce justamente para tentar dar vazão para esses sentimentos, para essas inquietudes, e dar um direcionamento para isso. Então, o Cláudio colocou aquele slide que tinha uma linha, né, escrito hoje, e aí vem, né, no que eu brilho, né, e aonde você vai manifestar essas virtudes, esse brilho que você tem. Mas, muitas vezes, que foi o meu caso, antes dessas duas perguntas, nasceu a inquietude. Por que eu estou inquieto? Onde eu estava trabalhando, eu comecei a me perguntar o que eu estou fazendo aqui, porque naquele caminho, eu me via, eu fiquei 11 anos numa instituição, e quando eu falei assim, olha, eu fiquei 11 anos e cheguei até aqui. Se eu ficar mais 11 anos, eu nunca vou chegar. E não era nem perto de onde eu queria chegar, sabe? E aí eu comecei a observar as pessoas que estavam ao meu lado e já tinham 20 anos de casa. Gente, eu não quero ser essa pessoa. De referência oposta. Eu não quero ser essas pessoas, né? Então eu comecei a mas você não quer ser, você vai fazer o quê? Você vai largar o emprego? Você pede demissão? Como é que você paga as contas? Começa a borbulhar essas inquietudes. E eu sozinho, às vezes, corria, né, com os familiares. Não, você tá maluco? Pedir demissão? Jamais! Quem que pede demissão no mundo caótico que tá o Brasil, né? Você começa a funcionário público. Eu era funcionário público. Ou seja, E aí eu comecei a me achar um patinho feio, né? Me achava um alienígena. Porque no funcionário público, quem quer pedir exoneração? Todo mundo querendo entrar no negócio, querendo sair do negócio. E aí eu falei, gente, mas eu não estou feliz. E se eu não estou feliz hoje, que eu já estou aqui há 11 anos, a previsão dos próximos 11 anos é mais infelicidade. Né? Então, o que eu faço? E aí eu começo a buscar saídas, né? Eu começo a buscar alternativas. Óbvio, aconteceram várias coisas no meio desse processo, e uma delas foi encontrar a Jornada dos Inquietos e descobrir que eu não estava sozinho. Eu não era a única pessoa que às vezes queria largar o serviço público, tinha mais pessoas passando por isso, né? E eu percebi que a Jornada dos Inquietos estava ajudando as pessoas a se encontrar profissionalmente. Então, com as minhas habilidades, aonde eu estou, eu não sou valorizado, eu não posso brilhar, aonde que eu posso fazer isso? E esse é um processo que a jornada oferece para a gente. Esse processo de reconhecimento, ele puxa muito do que o Cláudio falou, que muitas das vezes esse reconhecimento nosso mesmo vai vir muito de pela infância, do timeless, né? O que você fazia naturalmente, o que você gostava de brincar, o que te chamava a atenção, e você buscar uma certa projeção disso no que você faz hoje. Óbvio que o que a gente fazia era infantil, era caricato, mais uma vez, mas tem um reflexo no que a gente pode fazer no futuro. E quando a gente consegue linkar essas coisas, a jornada fica um pouquinho mais prazerosa. Então quer dizer que você faz a jornada dos inquietos, agora não tem mais problema, né? O seu trabalho vai ser feliz. Não, não é, né? A gente lida com o ser humano, tem problema, tem desafio. Mas eu vi uma frase do Murilo, ele terminou a Jornada dos Inquietos no ano passado, e ele fala assim, eu chego no final do dia tão cansado quanto eu chegava antes de passar pela jornada. Mas no final do dia eu sei que tudo que eu fiz tem um propósito, e isso me deixa em paz. Não tinha uma transmissão? Não. Obrigado pela companhia.